Você já ouviu falar do sanatório de Waverly Hills? Esse lugar é um dos mais assombrados e aterrorizantes do mundo. Figuras fantasmagóricas, vozes desincorporadas, sombras que rastejam pelas paredes e tetos. Tudo isso é real. E o pior de tudo, a história desse lugar é mais sombria do que você pode imaginar. Vamos voltar no tempo no final do século XIX, onde um homem chamado Major Thomas H. comprou um terreno no condado de Jackson, Kentucky. Ele sonhava em construir uma casa para sua família. Ele se mudou com sua esposa e filhos para uma charmosa casa de tijolinhos vermelhos no topo de uma colina. Mas havia um problema. Não havia escolas por perto para as crianças. Foi então que o Major encontrou um pequeno edifício de um cômodo na base da colina. E ele teve a ideia de transformar aquele espaço em uma escola particular para os seus filhos e crianças da comunidade. Ele contratou a professora Lizzie Lee, que adorava romances de Walter Scott. E a mesma deu o nome de Waverly School. O Major adorou, achou o nome perfeito. E não pensou duas vezes, e a propriedade agora se chamava Waverly Hills. Mas enquanto o Major estava realizando seu sonho, algo muito mais sombrio estava prestes a tomar conta daquele local. Durante o século XIX, a tuberculose estava dizimando a população. Em Louisville, Kentucky, a taxa de mortalidade era a mais alta do país. A cidade estava localizada entre terras baixas e pantanosas, ideais para a propagação do bacilo e da tuberculose. Foi nesse cenário devastador que o sanatório de Waverly Hills surgiu. Em 1906, o quadro de tuberculose do hospital foi formado para tentar controlar a epidemia e oferecer cuidados a quem mais precisava. Eles compraram a propriedade do Major, iniciando a construção do sanatório, que foi inaugurado em 1910. No início, eram apenas 40 leitos, mas logo o local se viu superlotado e as coisas começaram a piorar de vez. Em 1924, começaram a construção de um novo prédio de 5 andares, algo muito grandioso para a época. Em 1929, o sanatório de Waverly Hills foi inaugurado com mais de 180 mil metros quadrados, pavilhões ao ar livre e até mesmo rádios para os pacientes. Era um lugar moderno, mas o tratamento para a tuberculose naquela época era brutal e desumano. Os pacientes passavam por procedimentos impiedosos, como inserção de balões nos seus pulmões ou até remoção de costelas para criar espaço para eles respirarem. O sofrimento era indescritível e muitos não sobreviviam a esses tratamentos. Em alguns momentos, o sanatório chegou a registrar até 6 mortes por hora, um número assustador. Mas o que é ainda mais perturbador é o que acontecia após essas mortes. Para esconder o número de vítimas e evitar um pânico, os corpos eram transportados por um túnel secreto conhecido como Vory Chute. Esse túnel levava os corpos até os trilhos do trem, onde eram retirados do local em sigilo. E enquanto isso acontecia, o horror estava se espalhando por todo o sanatório. Com o tempo, os antibióticos começaram a surgir nos anos 40, e os sanatórios como Waverly Hills perderam a sua utilidade. O lugar foi fechado em 1961 e reaberto como asilo de idosos em 1962. Porém, as alegações de abuso e negligência marcaram mais uma triste página nesse local. Em 1982, o local foi fechado definitivamente. Vários planos para transformar o prédio falharam, mas a verdadeira história assombrada continuou. Em 1991, Robert Albert Husky comprou a propriedade e tentou fazer de tudo para restaurá-lo, mas nada deu certo. Em 2001, Tina e Charlie compraram o local, iniciando mais uma tentativa de recuperação. E é aqui que a história fica ainda mais sinistra. Desde que o local foi restaurado, muitos visitantes têm reportado atividades paranormais. Há quem diga que já viu fantasmas de crianças brincando pelos corredores, portas batendo sozinha e luzes piscando. E o mais assustador de todos é o Creep, uma sombra que rasteja pelas paredes e tetos do quarto andar. Mas o pior, sem dúvidas, é o quinto andar. O quarto 502 é o local mais assombrado de todos. Ali, relatos de figuras assombradas, vozes desincorporadas e uma energia opressiva são comuns. Duas enfermeiras que se dizem ter tirado sua própria vida nesse mesmo local, em 1928 e em 1932, mas até hoje ninguém conseguiu confirmar isso. Hoje, o sanatório de Waverly Hills pode ser visitado por aqueles corajosos o suficiente para explorar o local em visitas guiadas ou investigações paranormais. E eu vou te perguntar, você teria coragem de visitar esse local? Deixe aí nos comentários, ou se você já foi também, deixe a sua experiência, porque eu tô muito curiosa.